Corinthians passou para as oitavas de final da Sul-Americana. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Acho que tá, né? Você tá me ouvindo aí bem? Espero que sim. O Corinthians passou para as oitavas de final da Sul-Americana em um jogo que eu particularmente fiquei muito decepcionado, cara. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o jogo em si. O jogo em si, cara, não foi bom de nenhuma das duas equipes, sabe? Eu olho para assim pro futebol sul-americano e vejo que o Brasil não tem como, cara. A única liga que disputa com o Brasil é a Liga Argentina, em questão de futebol jogado. E eu, Francisco Gabriel, ainda acho que o futebol brasileiro é o melhor da Sul-América, da América do Sul, sabe? Se você pega, eu não tô falando do Flamengo, só do Palmeiras, só, não, tô pegando de todos os times. Eu acho que se pegar um jogo do Flamengo não, perdão, de um time da Série C, do Brasileirão, e jogar um time da Série C, do Campeonato Argentino, do Campeonato Equatoriano, enfim, do Campeonato Uruguaio, o time do Brasil vai ganhar, entende? Só que hoje o Corinthians infelizmente não conseguiu desempenhar um futebol de bem jogado, vamos dizer assim, mas conseguiu o que precisava, que era o resultado. Então, show de bola. O ponto que fica para essa questão do jogo não ter sido assim um futebol bonito de se assistir é que o Corinthians não tinha praticamente nenhum titular, ali absoluto, né? Você vê que o Renato Augusto não estava, o reforço que chegou um dia desse, Matias Rojas, não estava também. Você tinha o goleiro reserva que, pelo amor de Deus, que goleiro bom, cara. Ave Mationson. Corinthians, Atlético Paranaense, esses times, pô, sai um goleiro, chega outro incrível, é impressionante. O, o outro zagueiro lá, o Gil, não tava, o Fagner, enfim, o Corinthians estava com um time reserva, vamos dizer assim. Só que tinha o Roger Guedes. E assim, cara, vão me desculpar, corintianos que discordam de mim, ou até você que se discorda de mim, comenta aqui abaixo, mas o Roger Guedes pra mim é o melhor jogador do Corinthians na atualidade. Se você discorda disso, perdão, mas pra mim não tem como, cara. O Corinthians tá na dúvida do que fazer? Joga no Roger Guedes que ele resolve. Ah, eu não sei o que. Roger Guedes. Pô, tô precisando de um gol de Roger Guedes. Tô precisando de um drible. Roger Guedes. Tô precisando de uma caneta. Roger Guedes. Tô precisando de um gol decisivo. Roger Guedes. Tô precisando de uma jogada perigosa. Roger Guedes. O Roger Guedes é o jogador mais letal desse Corinthians, na minha opinião. Ah, mas ele não fez o gol hoje. Ontem. Não fez. Na verdade, até hoje, né? Porque o jogo durou até agora pouco. Mas enfim. Mas mesmo não fazendo gol, se o Roger, me arrisco a dizer que se o Roger Guedes não estivesse no jogo de ontem, o Corinthians não teria feito nenhum dos gols que fez. Porque o Roger Guedes estava onde? Nas jogadas dos gols. E assim, o Corinthians não foi um jogo bonito de se assistir, mas aconteceu o que precisava acontecer para o Corinthians, ele ganhar. Ponto final. Ganhou, ganhou. É aquela coisa, jogo de Copa, jogo de mata-mata, não precisa ser bonito, precisa ser eficiente, sabe? É o que o Botafogo tá fazendo no Campeonato Brasileiro. Ele não tá ele pode não estar jogando o melhor futebol, mas ele tá sendo eficiente. E foi o que o Corinthians foi hoje, entende? Então assim, pro Corinthians foi ótimo, só que teve uma coisa nesse jogo que é o que eu vou entrar agora, né? Que eu particularmente, sério, eu não tava sabendo de toda essa tudo que tava em volta desse jogo, de tudo que tava acontecendo, né? Dessa essa questão que aconteceu no jogo da ida, o Corinthians ganhou, teve um caso polêmico, né? O cara não gosta de falar sobre isso. Nossa, é sério, eu fico até, de certa forma, com raiva desse tipo de coisa. Não tem como não ficar com raiva desse tipo de coisa, né? Parece que teve um caso de racismo aqui no jogo da ida. E, cara, papo reto, isso não existe. Racismo em pleno século XXI, em 2023, cara, não existe. Nunca era pra ter existido, nunca era pra ter existido isso. E agora menos ainda, cara. Menos ainda. Pô, é sério? Eu não dá nem pra acreditar nesse tipo de coisa. Que uma pessoa acha que ela é melhor que a outra por causa da cor dela, cara. Isso não existe, velho. Todo mundo é igual. Ponto. Mas enfim, volto a falar. E eu não tô falando isso aqui, não é discurso de querendo lacrar ou coisa do tipo. Não é isso. É porque pra mim, cara, é incompreensível saber que parecem existir pessoas que acham que elas são melhores do que outras por ter cor diferente delas. Isso não existe. Isso não existe. Ponto. Mas aí parece que infelizmente teve um caso desse aqui no jogo da ida. Eu não sei direito o que aconteceu. Dessa parte eu não sei deixar, mas parece que teve. Eu vi só uns comentários sobre. Aí, no jogo, cara, o jogo da volta foi uma tensão.
Parece que o ônibus do Corinthians, parece que pô, teve dificuldade para chegar no estádio. O estádio tava com só 80 mil pessoas lá dentro. 80 mil pessoas. Cara, imagina tu jogar com 80... Eu sei que não eram todos que eram contra o Corinthians, mas pô, 10 mil contra 80 mil, se era que era 10 mil, 20 mil contra 60 mil, quer dizer, pô, é embaçado, sabe? E o Corinthians vai jogar num ambiente totalmente hostil, totalmente contra ele, vamos dizer assim. Um jogo pegado, um jogo assim que, pô, falando fora do futebol, o jogo tava pegado, tava duro, o Corinthians faz um gol. No momento que ele fez o gol, eu até parei de assistir o jogo. Falei, pô, o Corinthians agora vai deslanchar de fazer o gol aqui, vai ganhar e pronto. Tava lá treinando, aí eu, pô, peguei o celular rapidão, fui olhar enquanto tava o jogo. O time tinha empatado. Eu falei, pô, então o jogo pode ser que fique bom agora, né? No sentido de futebol bem jogado e tudo mais. Quando eu boto um jogo de novo, ainda tá um negócio assim pegado, sabe? Um negócio assim que a gente vê que o Corinthians, jogando 10% do que ele pode, ele ainda foi melhor do que o Universitário. E aí, cara, eu vou ser totalmente sincero com você que tá do outro lado. Se eu, por algum motivo, por algum momento, não estava torcendo para o Corinthians ganhar aquele jogo, se por algum momento passou isso pela minha cabeça, quando o menino do Corinthians fez o gol, que do nada partiram pra cima dele. Mas, cara, o tanto que eu torci pro Corinthians meter 9, 10, 15, 25, velho, não tá escrito, irmão. Eu queria que o Corinthians, a partir daqui, quando aconteceu aquilo ali, se eu não tava torcendo pro Corinthians, que eu assim, eu particularmente quando eu tô assistindo um jogo que não é do Flamengo, eu sou meio neutro, sabe? Eu quero ver um jogo bonito, bem jogado pra, pô, me agradar, sabe? Pô, um futebol ali bonito, uma trocação, pá, futebol, lance de cá, lance de lá, isso aí. Quando o jogo é meio, né, cansado, aí não tem graça. Por exemplo, esse jogo, ele não foi um jogo que me agradou assistir, sabe? E aí quando o Corinthians fez o gol, eu pensei, pô, já decidiu. Aí eu voltei a assistir, o jogo ainda tava meio arrastado. Aí o Corinthians fez o segundo gol. Aí eu, pô, acabou, que agora já é. Mas aí, irmão, os caras partiram pra cima dos meninos lá. Velho, eu vi uma das cenas que eu fiquei mais preocupado na minha vida. Que foi. Preocupado assim, mas não é preocupado a palavra, é incrédulo. Que eu fiquei muito reflexivo. E eu tô falando, de novo, eu não tô falando esse tipo de coisa pra lacrar. Eu não tô falando isso aqui pra parecer o bonitão, o bonzão. Não, tá ligado? Eu não me considero exemplo de nada, sabe? Mas quando eu vi, cara, os policiais em volta dos jogadores do Corinthians, dentro de um estádio com mais de 80 mil pessoas, sendo que se for 20 mil do Corinthians, no máximo, que eu acho que não tá longe disso, eu lembrei no exato momento que eu vi isso, eu pensei em uma coisa que foi, cara, imagina a mãe desses jogadores, velho. Porque eu sei que, pô, tem uma galera que não mora com a mãe, outros moram, enfim, cada um faz a sua vida o que quer. Isso aí, cada um escolhe o que faz. Só que mesmo não morando ou não morando com os pais, imagina você ver, né, a sua mãe, ver você saindo para jogar fora do seu país, ir jogar em um país contra um time que você viu toda a tensão que foi criada ao longo da semana, que eu particularmente nem sabia, eu fiquei sabendo hoje, e parece que teve uma tensão e tudo mais desse caso, que eu também fiquei sabendo hoje, né, que pô, parece que teve esse caso aí, esse negócio aí que aconteceu. E, pô, você imagina tudo isso que aconteceu, tudo isso que vem acontecendo, parece que viu uma mobilização, um negócio assim pesado, pra você ver seu filho, você imagina sua mãe vendo você jogar no estádio, que ela liga a televisão, tá você cercado por policiais que tinham um time quase inteiro querendo quebrar você no cacete, aparentemente, e fora com a possibilidade, que eu não sei se alguém ali pensou, mas com a possibilidade de aquelas pessoas que estavam no estádio simplesmente invadirem lá também. E se tinha, sei lá, 30 policiais, como é que 30 policiais vão conter 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, sabe? Você imagina isso. E eu sei que, pô, parece uma cena meio inimaginável como é que os caras vão invadir, mas depois você pesquisa aí, eu acho que foi no campeonato francês, eu não sei exatamente. Foi num campeonato, os caras estavam jogando aqui, mano, do nada. A torcida invade de todos os lados do campo. Vem de uma vez, parecendo um formigueiro, mano, de tanta gente. Você imagina isso acontecendo num lugar onde você é basicamente o vilão da história. Onde você é tipo o cara que é o que todo mundo não gosta, sabe? Cara, quando eu vi aquilo eu fiquei, sabe, não preocupado no sentido de perder sono, mas, sabe, reflexivo pra caralho, velho. Até falei uma palavrão aqui, espero que o YouTube, pelo amor de Deus,
Não me breque por causa disso. Mas, pô, velho, imagina, cara. Tu tá ali correndo um perigo de vida, porque de coração. Se quando tu perde a tua sanidade mental, que tu fica com raiva, tu filtra poucas coisas, sabe? Mas graças a Deus a galera se acalmou e tudo mais. E outra coisa que fica dessa movimentação da galera é que, cara, se a gente quer que um dia, como eu quero que o futebol brasileiro seja a principal liga do mundo, a liga mais forte do mundo, enquanto esse tipo de coisa acontecer no futebol daqui, que eu sei que não é só daqui que acontece, confusão, essas polêmicas, essas coisas que nunca deveriam existir, né? Enquanto esse tipo de coisa estiver acontecendo aqui, a gente não vai ter o nosso futebol tendo destaque. Quando um clube entrar em negociação para trazer um jogador para cá, e ele vê as ligas que ele disputa, os campeonatos que ele disputa, e você vai ver lá o histórico, você vê esse tipo de acontecimento, porradaria, esses escândalos, esses casos que muitas vezes tem essas polêmicas aí que, pô, de vez em quando aparece acusação de racismo. Pô, isso não é, tá ligado? Esse tipo de coisa não é pra existir, cara. Ponto. Aí você vê, por exemplo, um time vai entrar em negociação com um craque da Europa. Ele vai, pô, da hora, deixa eu ver essa proposta aqui. Quando vai ver, vai estudar um pouquinho mais sobre futebol, os caras vêm, ó, cuidado, lá a galera é mais, né, o jogo lá é mais tenso. Até que a Liga Brasileira em si não tem muito perigo, mas os campeonatos com times de fora já são um pouco mais perigosos, sempre costuma ter um pouquinho mais de rixa, não rixa, mas um sangue quente, sabe? Então isso vai acaba brecando as pessoas de vir pra cá, tá ligado? E eu espero que um dia isso acabe. Já era pra ter acabado, sabe? Pô, é impressionante como certas coisas parece que não progridem, regridem. Esse tipo de polêmica de racismo já era pra ter acabado há muito tempo. Esse tipo de confusão já era pra ter acabado há muito tempo. Esse tipo de discussão, sabe, de tentar ganhar as coisas na força bruta, isso não existe, cara, sabe? Não no esporte onde o objetivo não é esse. Uma coisa é tu entrar pro jogo, dar a vida, dar o sangue, pô, brigar e tudo, brigar no sentido de cada bola que vem é ser única e tudo mais. Acabou o jogo, filho. Cumprimenta os mesmos cara que tava ali com sangue quente debatendo. E aí, filho, como é que é? Eu vou não te destruir, pô, eu ia falar uma besteira aqui. Vou ganhar de ti, vou. Mas é porque assim, esse linguagem aí cabe dentro do jogo. Ah, vou te destruir aqui, irmão. Hoje você não passa de mim. Eu parei pra pensar que de fato é esse tipo de linguagem que a gente costuma utilizar na parte, não costumando no sentido de usar direto, mas você vê uma pessoa ou outra ali podendo utilizar isso. Não no sentido literal da coisa, mas quando uma pessoa fala que vai destruir a outra no jogo, ela quer dizer que ela vai dar uma aula de futebol. Um cara que destrói todo mundo, entre aspas, né? É o Marcelo, que é um craque de bola. Cara, ele destrói jogando bola. Mas não destrói no sentido de bater, de judiar, de fazer mal. No sentido de fazer bem. Eu contra o Marcelo, meu Deus, ele ia me deixar no chão, pô, desmaiado de tanto drible que eu ia levar. Porque ele é um jogador que destrói em campo. É isso que eu quis dizer, sabe? Então, esse tipo de linguajar até pode ser utilizado. O que você vai falar em campo, eu não sei. Só que quando que você fala em campo, parte de um princípio, parte de um ideal que é prejudicial, aí não tem como. Porque uma coisa é tu virar para um outro jogador e falar, eu vou te destruir. E quando acabou o jogo, se cumprimenta, dá risada, troca ideias, vai jogar videogame na casa dele. Enfim. Outra é você falar que vai destruir e isso ser de fato o sentimento que você quer. Você quer, mano, acabar com aquela pessoa. Isso aí tá errado. Totalmente errado. Tá ligado? Mas enfim, o pós-jogo acabou ficando longo. O que fica de reflexão desse jogo é: o Corinthians, para ser campeão da Sul-Americana, vai precisar jogar muito, muito, muito melhor. Porque a disputa da Sul-Americana, assim como a da Libertadores, na minha opinião, vai ficar entre os times brasileiros. O Corinthians tem ótimos jogadores. Imagino eu que com Renato Augusto, Rojas e Roger Guedes, que é o grande nome desse time hoje, vai chegar longíssimo na Sul-Americana, com forte chance de ser campeão, mas eu não acho que o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana. O goleiro reserva deles poderia facilmente ser titular, que é aquele, mano, aquele cara joga, que defesa que aquele cara fez. Depois daquela confusão, quando voltou, ele fez uma defesa antológica, cara. Uma defesa assim de, pô, dá pra tirar uma foto naquele momento, imprimir e colocar na quarto dele assim pra ele ficar de memória. Que jogada, que defesa linda, cara. Mas
Essas são as reflexões. O goleiro que poderia ser titular, o Roger Guedes é o melhor jogador do time, o Corinthians precisa desenvolver um futebol melhor, né? Isso aí eu tô aqui falando na minha opinião, você pode discordar, inclusive comenta aqui abaixo a sua opinião sobre o jogo do Corinthians. E o Brasileirão ainda não acabou. Tem muita coisa sendo disputada no caso do Corinthians. Ele precisa afastar de vez qualquer tipo de chance de ser rebaixado ou coisa do tipo, porque eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, mas ele precisa espantar de uma vez por todas esse tipo de especulação e ir pra cima. Jogar um bom futebol, que o Corinthians é um dos grandes times do Brasil e cada vez mais tende a se firmar isso na história, sabe? Então, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se eu falei alguma besteira, comenta aqui abaixo que, pô, eu quero me corrigir, eu quero buscar tá o mais certo possível. Tamo junto e te vejo no próximo conteúdo, no próximo pós-jogo, no próximo vídeo, hein? É nóis.